noite, Tabata. Boa noite, Moana. É assim que fala? Boa noite, Andréia Lins. Boa noite, amo muito você. Obrigada pelo carinho. Pessoal, hoje mais uma quarta-feira de live aqui no Menina Doiá. Hoje a convidada é bastante especial. Acabei de conversar com ela está chegando por aí. Enquanto isso, enquanto a Pérola não chega, a Pérola de Iemanjá é quem vai conversar aqui com a gente. Hoje eu vou cantando. Vou pedir para vocês compartilharem aí a live, compartilha no grupo, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, vai compartilhando aí, tá bom? Continua cantando pra Yansan, né? Hoje, quarta-feira. O bamburu sema, oi, ela é. O bamburu sema, oi, ela é. Vem da nação de Angola, trazendo o seu axé. Tocado na goga, Maria chegar. Tocado na goga, Maria chegar. E ela vem com a força do vento, Oxalá quem vai mandar. Ela vem com a força do vento, Oxalá quem vai mandar. Gira, 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 Yansan, vem abençoar. Gira, 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 Yansan, vem abençoar seus filhos e sua casa, para o mal não adentrar. Seus filhos e sua casa, para o mal não adentrar. Epa, rei Yansan, epa, rei Beloiá. Boa noite, Tabata. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Pérola. Pérola chegou. Eu vou convidar a Pérola aqui. Boa noite, Marco Freire. Salve a live. Ah, bora lá. Gente, se a Pérola é de Iemanjá, a gente podia cantar pra Iemanjá, né? Fazer um pouco mais de sentido. Vamos lá. Boa noite, Lucinéia. Pérola, vou te chamar, tá? Vai chegar um convite aí. Ô, Doiá, eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi seu retrato na areia, ouvi da sereia, comecei a chamar. Eu vi seu retrato na areia, ouvi da sereia, comecei a chamar. Ô, Doiá Iemanjá, olha lá aí, boa noite, Pérola. Boa noite, Cá! Quanto tempo! Quanto Essa pandemia tá tempo? acabando com a gente. Tá mesmo, tudo bem por aí? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô. O pessoal tá te Tá? Ai, ouvindo? é que eu tô testando aqui, né? Falei assim, gente, eu não sei se vai funcionar com o lapela junto, né? Muita tecnologia e a gente fica perdido. Ah, normal. Mas eu tô te ouvindo. O pessoal tá Eu ouvindo tô, também? eu tô te ouvindo, só que eu tô ouvindo um pouquinho robótico. Ixi, peraí. Mas tá tudo certo. Eu acho que é interferência da live mesmo, não sei. Tá. Se travar, você dá um grito aí que eu paro, tá? Se travar, eu faço. Está, tá. É. Eu tenho. A gente tá fazendo as lives de quarta-feira aqui, né? E aí tem umas pessoas que travam e as pessoas ficam assim. E eu fico conversando com a imagem parada. É, lá no Instagram é assim, todas as lives que eu entro, eu estou congelada ou a outra pessoa está congelada. Eu tenho que fingir que tá tudo bem, sabe? Sim. Você tá Tô conversando com fingindo, a mas eu não foto, tô. na verdade, né? É verdade, eu tô falando com uma É, foto falante. boa noite a todos que estão aí assistindo, tá? É um prazer ter a Pérola aqui. Para quem nunca assistiu às lives de quarta-feira, tá? O objetivo é sempre conversar com alguém
que tem alguma ligação muito forte com a Curimba, tá? Seja um dirigente, seja um ogã, seja uma pessoa que esteja ligada aí à percussão, muito porque o Menina do Iá, desde quando começou, sempre teve, né, esse intuito de compartilhar o batuque, né? A Pérola é uma pessoa que acompanha desde o começo, e quando eu falo que é um motivo de muita alegria, é também por isso, tá? Para quem não sabe, conheço Pérola desde quando Pérola, quando ela começou, literalmente, né? O canal da Pérola, quando eu conheci a Pérola, tinha 400 inscritos. E hoje, acho que a Pérola é um dos maiores canais já, né, Pérola? Já passou aí os 130 mil? Sim, 130 mil. A última vez que eu fui e olhei, falei, tinha mais de 130 mil pessoas lá dentro daquela Sim. plataforma já. Legal. Então, admiro não só o trabalho da Pérola, tá? Mas também admiro a pessoa da Pérola, que tive o prazer de conhecer há 3 anos atrás e de ir na casa e conversar e manter uma relação, né, Pérola? Mesmo que distante, mesmo que ficando... Sempre existiu uma relação de menina do Oiá com a Pérola e isso eu sempre valorizei muito. E é por isso que você está aqui. Falei para as pessoas que me ajudam, que eu gostaria muito que você tivesse aqui nessa oportunidade da gente conversar, tá? Essa live é para a gente conhecer a pessoa, não porque ela está na mídia, não, para a gente conhecer a trajetória, tá? Conhecer o que ela passou, porque às vezes a gente vê lá o nosso pai no santo, o nosso dirigente, a gente não sabe o que ele passou, né, para chegar onde ele está. E você, eu tenho certeza que tem muita história aí para contar para gente, né? Então, já agradeço você ter aceitado o convite, tá? De Eu que primeira, assim, agradeço. a Pérola aceitou na hora. A gente só acertou datas aí. Então, agradeço e agradeço o pessoal aí que está assistindo. Quem puder compartilhar, vai compartilhando aí a live, tá bom? Para quem, acho que todo mundo aqui sabe, mas a Pérola tem um trabalho que chama A Umbanda na Minha Vida, né? Um trabalho que tem um canal no YouTube, tem Instagram e tem música no Spotify. Tudo quanto é rede, Pérola de Iemanjá existe, Eu fiz em tudo que existe é plataforma. Apareceu lá, rede tudo social, tô quanto é atirando. plataforma. Se você procurar Pérola de Iemanjá, você vai achar a É, Pérola lá, é tá? tudo igual, Então, é tudo Pérola e Iemanjá, fica fácil, entendeu? Já facinho de todo mundo achar. Você falou para compartilhar, já tô aqui procurando para compartilhar agora. e a Pérola, gente, além de ser essa pessoa aí que é da mídia, né, da rede, a Pérola ela é dirigente, tá, espiritual da casa que ela frequenta, né, e Sim, também do ela templo de era Umbanda de ali Caboclo Treme Terra. isso. Repete, Pérola, é Treme Terra também, né, só para eu não falar errado. É verdade, é o templo de Umbanda Caboclo Treme Terra. Inclusive já fizeram até confusão com os nossos terreiros, acha que é o mesmo Sim, terreiro e tudo mais. verdade. Templo de Umbanda, Caboclo, Treme Terra, então a Pérola ela é dirigente lá e também lidera a Curimba. Então a gente vai conhecer aí um pouquinho da história, tá? Pérola, então, eu vou pedir para você primeiro se apresentar, né? Aí e já começar contando para a gente como é que você conheceu a Umbanda, quanto tempo, faz tempo isso, contar um pouquinho do início. Tá bom. Bom, meu nome é Pérola Hernandes, mais conhecida como Pérola de Iemanjá, minha mãe querida. Eu tô na Umbanda já há 18 anos, venho nessa trajetória aí de muita luta, onde uma religião onde eu realmente me descobri, onde eu descobri todos os meus defeitos e tudo aquilo que eu precisava corrigir na minha vida. Creio eu que esse seja o intuito da Umbanda. E com todos esses anos dentro da religião, aos poucos, eu fui adquirindo alguns cargos, até que eu peguei, entrei na Curimba, virei médium também da Curimba. Eu era responsável ali pelas cantigas de um terreiro de Umbanda muito antigo que tem aqui em São Paulo. E a minha mãe de santo, infelizmente, faleceu. E junto com ela, né, acabou também o terreiro de uma casa que é... Assim, a casa ela ainda continua, mas as casas mudam a partir do momento que muda a egrégora da dirigência, então não tem mais como existir outra casa igual. E eu meio que Uhum, fiquei órfã, né, de religião, de terreiro. E tá. depois, com o tempo, eu fui, né, conhecendo outras casas e conhecendo outro tipo de umbanda, outra forma de praticar umbanda. E a umbanda sempre me chamou muito nessa questão da responsabilidade, onde eu sempre tinha que assumir responsabilidades e o meu lema era sempre fugir delas, né?
Me dava uma ordem de chefia, eu falava assim, opa, peraí, deixa eu vir um pouco mais para cá, até que eu realmente aceitei essa missão. E hoje, agora, estou, depois de outros terreiros também, estou tocando na nossa casa. Infelizmente, a gente está fechado, né, por conta dessa quarentena. Estamos fazendo agora algumas giras eventualmente fechadas, só de desenvolvimento, com poucos médiums, né, de acordo com as regras e os critérios que estão sendo orientados aí pelos nossos governantes. E a Umbanda, literalmente, ela é tudo na minha vida, né? Por isso que o canal ele começou com esse nome, a Umbanda na minha vida, num dia que eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, que é evangélico, e ele me perguntou alguma coisa particular, não lembro ao certo o que foi, mas eu disse algo que era referente à Umbanda, né, na resposta. E eu falei, olha, você me desculpa, mas é que eu não consigo falar de mim sem falar da Umbanda na minha vida. Aí eu coloquei esse nome, e esse foi o nome que realmente eu tenho muito apreço a esse nome. Eu amo demais a Umbanda e não consigo viver sem a Umbanda. E é que nem uma cantiga que a gente canta aqui, que fala assim, porque sem a Umbanda na minha vida eu não sou nada. Então é isso que eu pratico hoje em dia e eu quero mostrar um pouco para as pessoas como a Umbanda pode mudar a vida delas e como a Umbanda pode ser transformadora. Não só como uma religião onde você vai aos finais de semana e vestir branco, mas como uma religião que ensina uma filosofia de como você deve tratar todo e qualquer ser vivo no dia a dia. Então, a Umbanda realmente ela transforma a vida. Entendi. Muito legal. Eu acho que é muito. A gente pode até falar de errado, mas a gente tem que viver a Umbanda, né? A gente não pode só Exatamente, ter todo aquela dia. coisa do terreiro aos finais de semana. Não adianta muita coisa se a gente não entender a essência, né? Se a gente não colocar essa essência na nossa vida, eu acho que de nada vale. E a gente que acompanha esse canal, a gente sente isso, né? A gente vê que você compartilha mesmo aquilo que você vive, né? Isso é muito Sim, interessante. tem uma frase que até rola aí na internet que eles falam, né, de que assim, não adianta nada você frequentar o terreiro de Umbanda se você não aplicar na sua vida os valores que a Umbanda traz para você. Com Todos certeza. esses valores nos dias, todos os dias vão acontecer problemas e quando acontece esse problema, a gente tem duas opções, a gente tem como se desesperar ou a gente tem como interpretar isso como uma oportunidade de aplicar aquilo que está sendo explicado para a gente ou ensinado para a gente dentro do terreiro. E infelizmente, como a gente não é sábio, a gente sempre se desespera na maioria das vezes, né? Eventualmente, a gente entende isso como uma oportunidade. E eu acho que isso faria Verdade. toda a diferença na vida, não só da minha vida, como na de todo mundo, se as pessoas entendessem isso. Sim. Mas pode ter certeza que você faz diferença na vida das pessoas, viu, Pérola? Pensando assim. Obrigada. E Pérola, deixa eu te perguntar, você comentou que começou, né, primeiro sendo uma médium ali de Curimba, né? Logo no seu primeiro contato, então, foi logo com a Curimba, você começou assim, com a Curimba. Na verdade, eu fiquei durante mais ou menos 7 anos sendo médium da corrente. Eu estava fazendo Ah, desenvolvimento tá. padrão, mediúnico, então eu fui médium iniciante, daí eu virei abaré, depois abaré mirim, depois abaré. E aí depois disso eu fui para Curimba. Quando a gente vai para Curimba meio que dá uma travada nessa questão, né? Porque a Curimba é também um dos cargos, porém ele é um cargo destacado, vamos dizer assim. E aí eu fui para Curimba, mas só que no terreiro lá a mulher não podia tocar tabaco. Então eu fiquei responsável pelos cânticos, né? Eu que falava que era para tocar, ou que era para parar, eu que dava o início e a continuidade, e eu que definia a sequência da gira. Então eu que chamava, né? Falava assim, agora a gente vai fazer bate-cabeça, agora a gente vai fazer isso. E eu que era aquela chata que fica no fundo do terreiro gritando, ô silêncio, entendeu? Ela fica dando bronca e tal, sabe? Era eu, né? Prazer para você que estava lá, vivia lá, né? Era eu. E Entendi. aí, e daí depois disso, né, quando a minha mãe de santo faleceu, aí eu fui para um outro terreiro, né, fui convidada a conhecer uma outra casa e chegando lá, daí o caboclo olhou para mim e fez aquela famosa ação que todos os curimbeiros conhecem, sabe? Olha para você, aponta para você, daí você olha para trás, né? E você fica lá pensando, cadê? Não tem ninguém atrás de mim, é para mim mesmo que ele está apontando. E aí fala, vai para tabaque, aponta para tabaque. Daí você vai, eu no tabaque, tá bom. Daí você vai lá, né, com o maior medo do mundo, até realmente descobrir, né? No atabaque, Camila, eu mesma, eu já tive a maior irradiação da minha vida no atabaque, foi no atabaque. Não foi nem na linha de passe, nem na linha de descarrego. É como se fosse uma incorporação, entre aspas,
mas é uma incorporação muito diferente, é uma coisa muito louca, assim, que daí a gente brinca, né? Eu sou palhaça e tal, então eu fico falando assim, cadê esse caboclo que fala que tá aqui no atabaque, né? Esse caboclo que tá aqui. Aí, então, gente, é incrível e as pessoas menosprezam demais, mas a curimba, ela tem uma força, mas uma força tão grande que a gente, se for preciso, você sozinho com o atabaque ali no gogó, você consegue sustentar 150 médios numa corrente. A curimba, ela é um dos pilares dentro da Umbanda. A gente tem o sacerdote, a curimba e a corrente. Então você já compara aí. O sacerdote está sozinho tocando uma corrente com 150 médiums. A curimba, com 3 membros, está segurando outra parte da corrente. Lá são 3 pessoas que são o outro pilar. E o outro pilar sozinho são todos os médios da corrente. Então, assim, a gente já vê a responsabilidade de acordo com isso que existe dentro do terreiro. E é muito importante respeitar sempre quem está ali no atabaque, porque aquela pessoa que está ali, ela está vendo tudo, está ouvindo tudo e está sentindo tudo que está acontecendo também na corrente. Com certeza. Muito legal. Uhum. É, bem isso mesmo. E quando você começou ali na Curimba, Pérola, foi ali que você começou a aprender ou você já... Porque você que sempre cantou, né? Eu lembro que você falava pra mim, você foi uma pessoa que já tinha um conhecimento de música. Você começou, foi na intuição ali, começou a aprender de ouvido e foi tocando. Sim, exatamente. Eu fiquei muito tempo sem tocar, né? Porque não podia tocar. E eu já cantava, eu já sabia que eu cantava desde os meus 10 anos de idade. Inclusive, né, também cantava muito em outras igrejas, né, igrejas protestantes da época. E aí, quando eu entrei no terreiro, eu não tinha pretensão de ir para o cargo da Corimba, mas eu sempre cantava todas as cantigas, porque eu achava muito importante cantar. Então, em todas elas eu estava lá, eu pedia apostila para o pai de santo, para a mãe de santo, pedia apostila, tudo. Ai, quero aprender os pontos. Eu sou aquela médium, eu fui aquela médium que, sabe, no final da gira, de levar um gravador e falar assim, vai, canta esse aí, canta esse aí. Porque na época não tinha Você, internet, não tinha esses negócios, sabe? Essa modernidade não tinha. Então eu pedia para gravar, aí eles cantavam para mim e eu tinha lá gravado os pontos para eu aprender. Eu ficava em casa ouvindo. E aí quando eu comecei a cantar, e aí quando a Baba, né, que a Baba era responsável também, ela era curimbeira antes de mim, né? Aí ela pegou e ela faleceu, ela não pegou e faleceu, ela faleceu, né? Infelizmente, a Baba, muita saudade dela, ela tinha uma voz incrível, incrível. E então, eu indo numa das oficinas de atabaque do terreiro, aí eles pegaram e falaram assim: Nossa, você canta, você que vai ficar lá na Curimba. É você vai ficar lá na Curimba, lá, você que vai tomar o lugar, né? E aí eu fiquei com muito medo, eu era muito jovem. Quantos anos eu tinha? Eu não me lembro direito quantos anos eu tinha, mas eu era bem jovem. Eu estava lá para os meus 23, 24 anos, mais ou menos. Aí eu fui para a Corimba. Então foi assim, foi aos poucos, mas foi algo que parece que foi premeditado, assim, eu já fui preparada inconscientemente para Corimba. Na verdade, o meu interesse particular em saber as cantigas, em conhecer elas, em ter uma voz forte também, uma voz alta, acabou me colocando no cargo, né? Eu não fui procurar, eu quero ser, eu aqui, não foi, foi sabe? chamada, né? Mas fui chamada, então. Entendi. Muito legal. E Pérola, como que foi essa, se você, né, no início foi chamado ali pelo coro, né, pela Curimba, como que foi essa passagem da Pérola que começou na Curimba e que hoje é dirigente de uma casa, mas que também lidera ali a Curimba da casa? Sim, hoje isso na verdade é um grande dilema para mim, né? Porque existe a Imagino. questão de eu saber da responsabilidade de estar ali no centro, de estar ali conduzindo os trabalhos. Tenho que, tenho que organizar várias coisas. Por quê? Porque existe a cobrança das minhas entidades, então as pessoas podem não acreditar, mas acontecem fenômenos fisiológicos que me impedem às vezes de ficar na Corimba. Teve um dia que eu estava na tabaca falando, não, gente, eu vejo tudo daqui. De repente eu perco o movimento da mão direita. Aí quem que toca, né? Não toca, você vai para a linha, né? Mas isso, na verdade, assim, é algo que eu tô ajeitando com muito cuidado, organizando com muito cuidado. Ainda divido, tem vezes que eu tô ali na linha de frente, puxando a gira, e aí, de repente, se eu sinto que tem alguma necessidade, eu dou uma corridinha ali para o tabaque, e vou e toco um pouco, mato um pouco a saudade, e aí depois eu pego e volto de novo para a linha de frente,
E isso também, o meu marido também, ele é dirigente junto comigo, então às vezes a gente concilia, né? Às vezes eu fico no toque, ele também era da tabaqueiro, então ele também tinha essa responsabilidade, então também toca. E aí ele vai para tabaco, eu vou para a linha de frente, ele vai para a linha de frente, eu vou para tabaco, e a gente vai fazendo esse revezamento. Mas agora também tem a Patrícia lá no terreiro, incrível, que ela tá tocando muito bem, assim. Essa quarentena foi ótimo para ela, que ela agora tá tocando, que eu cheguei e falei assim, meu Deus, quem é essa pessoa que tá aí no atabaque, gente? Que ela veio me mostrar, falou assim, deixa eu te mostrar como que eu tô tocando. Meu Deus, criatura, que isso que aconteceu? E assim, ela tá tocando demais, mas é muito difícil você largar o coro e ir para outra responsabilidade. Está sendo muito doído para mim esse processo, eu sei que é necessário, mas está sendo bem difícil. Então, eu agora, como eu estou nesse processo, eu não posso dar sugestões de qual é a melhor alternativa, ainda estou descobrindo. Mas Entendi. é algo muito, muito louco, para ser bem sincera. Eu imagino como seja, quer dizer, eu vejo isso na verdade, né? É uma pessoa que ama o couro e que começou ali no couro, que tem toda uma trajetória no atabaque, mas que também dirige a casa, né? Tá ali à frente. Então, eu imagino que seja uma divisão bastante complicada de se fazer, né? Dentro do terreiro, que o coraçãozinho deve dar uma apertada em alguns momentos, né? Sim, sim. E eu vejo o quanto, assim, de certa forma, eu falhei. Por quê? Porque por conta dessa questão de eu já ter tanta experiência, né, na parte da curimba e no atabaque, eu sempre acabava me sobrepondo às outras pessoas que estavam iniciando. Então, elas tinham muita segurança de que eu estava ali e que eu não iria errar. Então, já que eu não iria errar e o meu toque era mais forte, então eu sempre ia conseguir segurar mesmo que eles errassem. Aí, então, quando eu afastei um pouquinho, né? Aí que foi que deu esse start na Patrícia, que nem estava falando, né? Deu esse start nela, e aí ela começou a ver, ela falou assim, nossa, sabe quando chega a responsabilidade na pessoa? Então, chegou a responsabilidade nela e isso fez dar, amadurecer. E talvez esse amadurecimento poderia ter sido muito antes se eu tivesse permitido que ela fosse sozinha ali desbravar e errar e aprender com os próprios erros. Não só eu orientando e fazendo não errar. Entendi. É legal, É né? muito. Uhum. E é muito importante a gente não fazer essa sobreposição, senão a gente não permite que as outras pessoas aprendam. Elas não erram, É, então elas não aprendem. sim, e tem uma coisa também que acho que quando a gente comete erros, a gente aprende, mas tem muito uma questão da responsabilidade também, né? Que quando a gente assume Sim, uma responsabilidade, é aquela coisa que eu sempre falo do vira a chavinha, né? A hora que vira a chavinha de que, nossa, legal, tô com uma tabaca aqui na minha frente, agora é comigo. É aí que o negócio pega fogo mesmo. Aí você entende todo o porquê de você estar ali, né? E você começa a tocar. uhum. Mas tem acontecido isso com a Patrícia. E eu me vejo tanto assim, né? Porque eu lembrei da primeira vez que eu tive que tocar sozinha e cantar junto, né? As Nossa, pessoas que estão no coro sabem o quanto é difícil você cantar e tocar ao mesmo tempo numa gira. E aí teve uma eventualidade, né? No outro terreiro que eu trabalhava, era a Irmandade. E aí na Irmandade o atabaqueiro não pôde ir. O meu esposo também, ele estava fazendo alguma coisa, não lembro, ele não pôde ir. Eles pediram para que eu fosse. E aí, quando eu fui, eu tava lá sozinha no coro, e minha Nossa Senhora, eu suava frio, meu Deus, eu suava frio, frio, frio. E eu, no final, pensando, meu Deus, fui vencida pela tabaco, mas todo mundo me elogiou, acho que como uma forma, né, de, tipo assim, dar apoio, né? Não, tudo bem, não ficou tão legal, mas vou falar que ficou lindo pra ela não ficar triste, né? Aí o povo não, todo, né, me apoiou e foi muito importante pra mim, agradeço demais. entendi. O que vale muito também é a energia, né, Pérola, que você emana ali. Assim, a gente sempre está Com conversando aqui nas lives também. Existe, às vezes, muito uma exigência do toque certo, do tom de voz certo, de não sei o que, mas existe muito uma intuição, né? E um porquê da gente estar cantando determinado ponto ou determinada situação, né? Eu acho que isso é muito mais importante, às vezes, do que tocar e cantar no ritmo, né? E você Uhum. ensina hoje, né, Pérola? Você tem, acho que, tipo, um lugar onde você dá aula de atabaque? Sim, sim, a gente tem uma oficina de atabaques no terreiro, né? Que agora vamos tentar recomeçar, né? Entre aspas, vamos dizer assim.
porque eu estava dando aula, na verdade, num terreiro vizinho ali do lado do terreiro onde a gente tem, no espaço onde é o nosso terreiro, que lá tem uma casa, eles estavam precisando aprender, então eu dava aula para eles até começar a pandemia, né? Todos os finais de semana. E também essa oficina também ia ser estendida para o nosso terreiro. Eu tinha feito só, na verdade, umas 2 aulas, acho que no nosso terreiro, e depois ia começar mesmo a pegar a galera, mas aí começou a pandemia, então a gente teve que dar uma parada. A gente está planejando agora se volta, e é muito importante isso mesmo. As pessoas, elas não se atentam à responsabilidade de que o cantar, não precisa nem ser o tocar, né? Mas o cantar é parte do preceito. Se você não canta, você está permitindo com que toda aquela energia entre também por aqui em você. Em vez de você estar expelindo energia com o cantar, você está absorvendo toda a energia ali da casa. E isso pode ser prejudicial para você. Às vezes pode ser por isso que você está tendo muita dor de cabeça, ou você sai muito desgastado do terreiro, da gira. Faz parte do preceito e é muito importante porque você acaba emanando energia e entrando na vibração da corrente com o cantar, que essa é a função da nossa oração, que é o nosso cântico. E aí você acaba entrando naquela vibração, e aquela vibração te protege de receber a interferência de algumas vibrações mais baixas que podem ser ruins. Então, se você não canta, você não está entrando na vibração da corrente mediúnica em si. Você só é mais uma pessoa ali, e aí isso faz com que você possa ficar vulnerável àquelas energias. Por isso que o pessoal passa mal, e elas não entendem, acham que não, que é besteira. Quando a gente grita, canta! Né? Pensa que é só implicância e tal. Mas não é, tem tudo um fundamento. Esquecem que todo canto é uma reza também, né? Exatamente, o nosso canto é a nossa reza e a gente precisa estar cantando dentro da corrente, mesmo que você não tenha responsabilidade ali da curimba. É muito Com importante. certeza. Só dar uma boa noite aqui. Eu tô sem óculos, tá? Aqueles acidentes de Camila. Meu óculos tá com uma perna só, mas vamos lá. Boa noite para Lucinéia. Boa noite para o Luiz. Luiz fez umas perguntas para a Pérola hoje. Eu já vou falar. Boa noite, Mara Santana. Nossa, quanto tempo, Mara. Sidney. Mara. Andressa Pigas. Boa noite, meu amor. Terezinha, boa noite também, madrinha. Acho que o Kes, eu vi o Kes passando, se não me engano. Benção, mãe. Enfim, boa noite para todo mundo que está aí assistindo e compartilhando aí a live com a Pérola. Vamos lá. Pérola, as pessoas me deixaram algumas perguntas lá no Instagram, tá? E eu vou fazer aqui. Boa noite para Jaque, da Mulheres que Tocam. Mara tá falando que a gente podia cantar. Eu vou pedir pra Pérola cantar. Eu tenho certeza que ela já sabe que eu vou pedir pra ela cantar. Mas depois, tá? Peraí. Vamos lá. Pérola, vou fazer a primeira pergunta do Luiz. Luiz, se encontra, né? Luiz é uma pessoa que acompanha muito, tanto eu, você, ele é uma pessoa muito especial para todos nós aqui. Ele pergunta assim para você, Pérola, você já passou por alguma dificuldade na religião? Briga com o pai no santo, mãe no santo, irmãos no santo? Você já teve esse tipo de dificuldade? Sim, eu já tive uma coisa que eu considero como uma aprovação, que foi uma dificuldade com um desvio de conduta de uma pessoa que era filho. Então, foi bem complexo para mim, mas foi algo tão incrível e avassalador na minha questão de conhecimento moral, de o que é certo e o que é errado, de que por mais que aquela pessoa ali, para mim, no meu ponto de vista, fosse uma pessoa que não valia a pena, uma pessoa que realmente vinha para destruir, não para agregar, foi um ensinamento muito grande que eu tive de que uma mãe, um pai nunca abandona, sabe? E teve um outro aprendizado de que eu tive também, além disso, de que muitas pessoas cometem a maldade de forma inconsciente, elas não se dão conta de que estão sendo más, de certa maneira, de que estão desagregando e destruindo. E também uma outra questão, que não importa o quão seja difícil, às vezes se essa pessoa se afasta, vai existir, a espiritualidade vai trazer de alguma maneira que aquela dificuldade volte para você, para que você passe por aquele aprendizado, se você ainda não tiver adquirido. Então, o que eu vi é que quando essa pessoa, né, se afastou por vontade própria mesmo,
ela fez com que surgisse um problema similar, só que de outras maneiras, para que eu soubesse lidar com aquilo. Então é muito incrível assim o que a espiritualidade faz na nossa vida, né? Basta a gente ver. Mas eu já tive sim, e eram problemas assim bem desagradáveis, quanto à questão do bom funcionamento mesmo da casa, por conta assim de conduta errada, equivocada mesmo assim. Então já tive bastante dor de cabeça nesse aspecto, e ainda espero que vão vir novas dores de cabeça e às vezes até piores, porque essa é a função é a gente aprender e com isso pegar esse aprendizado e ir para o próximo, e para o próximo, e assim sem parar. A gente nunca vai conquistar a plenitude nessa questão, né? Sim, a gente tem que sempre tirar uma lição, né? Não tem como. Sim, Falou de más condutas, né? Eu acho que nós que somos, na verdade, não só ubandistas, mas nós, enquanto seres humanos, a gente tem que estar sempre preparado para duas coisas. Uma má conduta direcionada a nós intencionalmente, né? E não intencional, que nem você falou de, às vezes a pessoa está fazendo mal para você e ela não percebe, né? Mas existem situações que a pessoa ela tá fazendo mal para você e ela percebe, né? E sabe que tá fazendo mal, né? Tem muita má índole por aí. Então assim, a gente tem que estar sempre preparado para essas duas situações, sempre de olhos abertos, né? Infelizmente. E quando essas coisas acontecerem, de alguma forma, tirar uma lição, algum aprendizado de vida, para que isso não se repita com você e que não se repita com outras pessoas, né, Perola? Eu acho que isso é bastante importante da gente sempre compartilhar, principalmente a gente que tem uma rede, né? A gente, de certa forma, a gente divulga Umbanda, a gente fala de Umbanda toda hora, a gente tá no canal, tá no Instagram, tá no... Tudo quanto é rede possível, a gente de alguma forma tá sempre falando, seja por meio de ponto, um ensinamento, um fundamento, enfim. Mas que a gente sempre tem, deixe isso claro, né? A gente tem que estar sempre preparado, porque as pessoas são pessoas e pessoas. A gente tem que estar sempre preparado para as pessoas, entende? Então, a exatamente. gente. Pode falar. E a gente se engana muito, né? Eu tinha muito uma visão de que se é um bandista, é bom. Porque eu Exatamente. tinha É meio a que, eu tinha inocência. essa visão, e eu falava assim, então quando assim, apareceu uma pessoa, ela é um bandista, eu colocava minha mão no fogo pela pessoa. Sim, E eu vi que na verdade não é bem assim, é que nem em todo lugar, né? Existem as pessoas boas e as que se fingem de boas, e as pessoas que acham que são boas. Então, sim, são vários patamares, e a gente tem que aprender a lidar com todas elas e respeitar, né, o nível de aprendizado e de conhecimento de cada uma delas e tentar servir de alguma maneira, nem que seja ensinando ou dando algum conselho ou alertando quanto aquilo que ela está fazendo. Então, sim, é assim, a sempre gente tem bom. que tomar Né? cuidado. Não, com certeza, é isso mesmo, né? E aí você falou de a pessoa, quando a gente. Eu também tinha muito isso. Nossa, a pessoa é um bandista, então, Nossa Senhora, ela é. Se não vai fazer o mal intencionalmente, né? E aí também Sim, quando ela tem, principalmente quando ela tem um cargo, assim, ela é mãe, ela é pai, ela é, sei lá, o que puder ser. Aí que você acredita mais fielmente ainda, e aí você não percebe que você, né, você fica ali, oh, meu Deus do céu, jamais aconteceria. E acontece, as pessoas são estranhas, a gente tem que tomar cuidado as com pessoas são elas, muito né? estranhas. Olha eu aqui. Olha nós, né? É É, verdade, é verdade. tem mais pergunta aqui, Pérola. A Lari, ela pergunta assim para você, Pérola, qual foi sua pior fase da religião e por quê? Para mim, a pior fase eu creio que foi quando o Dudu começou a apresentar os probleminhas dele. O Dudu é o meu filho mais velho, né? E ele tem epilepsia e ele é autista também. Então eu já era médium da corrente porque eu incorporei e dava e trabalhava lá no terreiro até uma semana antes do meu filho nascer. Eu estava lá com a barriga de 9 meses, lá no terreiro lá, sentadinha, mas estava lá, macumbando sempre. E aí, assim, quando ele nasceu, não deu 15 dias, eu já voltei para a corrente. Então, eu só fiquei 15 dias afastada. E aí, depois de algum tempo, mais 6 meses mais ou menos, ele começou a apresentar os problemas dele. E aí foi a primeira fase que eu tive que meio que me afastar um pouco por conta do problema dele. E eu acabei criando um bloqueio nessa fase. Eu tinha 19 anos, mais ou menos. E foi nessa fase que eu comecei a não conseguir mais incorporar.
Então, eu não conseguia mais, justamente por conta da responsabilidade, né, do Dudu ali, eu não tinha com quem deixar, então eu levava ele lá na corrente e tal, então eu ficava muito preocupada e aí eu não conseguia incorporar mais as entidades. E eu via, né, que na verdade a minha vibração baixou demais, é por isso que eu não estava conseguindo alcançar as entidades, e eu fiquei muito no dilema de tipo, ai, me abandonaram, por que me abandonaram? As entidades me abandonaram, e eu tive essa fase até depois eu realmente compreender, quando a minha mãe de santo falou assim que, na verdade, a minha maternidade tinha me chamado com muita força e isso tinha feito com que as minhas entidades não conseguissem ser mais fortes do que o meu instinto materno. Ela me explicou dessa maneira na época. E aí eu vi, na verdade, eu mudei muito a vibração. Então, depois disso, eu tive muita dificuldade. Foi a pior fase para mim. Com certeza foi a pior fase. E depois disso foi muito incrível quando tudo voltou também, né? Foi muito bom, porque foi revigorante, né? Foi aquele suspiro, né? De alívio. Falei assim, nossa, eu não tava fazendo alguma coisa de errado, né? Ou, sei lá, eles não me abandonaram e tal, né? Então eu tive esse alívio e suspiro, mas com certeza foi a pior fase. Foi a fase do nascimento do Dudu, é isso? Sim, sim. Depois, assim, depois do nascimento dele foi o período que a doença dele começou a se manifestar. Uhum, entendi. Olha a Tabata, gente. Eu já querendo mandar beijo, Tabata. Saudade, sua linda. Beijo, Marjorie. Beijo, Molina. Beijo, Mara. Boa noite, Molina. Um beijo pra você. Molina estava aqui semana passada, cantando e batucando e falando com a gente aqui, deixando seus aprendizados. Grande Molina. Manolo. Sim, esse é. Esse é. Tem mais pergunta, Pérola? A Tá Karina, ela bom, perguntou tô assim pronto. pra você. Pérola, você já frequentou terreiros de outras vertentes? Se sim, conta um pouco. Se não, você tem vontade? Já frequentei um bandomblé. Já fui num terreiro que era muito misturado, assim, que eu fui visitar. Tem até um bafo dessa história, mas eu não sei se é agregador contar essa história, sabe? Eu fico pensando, será que é útil ou não? Mas eu fui. Né, a gente se preocupa, né, hoje com a imagem que a gente passa da religião, mas eu creio que não tenha nenhum problema, né? Na verdade, eu fui convidada a visitar uma casa, e muitas casas, eu fui em muitas casas, na verdade, né? Só que muitas delas eu não posso divulgar, porque as pessoas às vezes trabalham para uma pessoa evangélica, intolerante, e acaba que eu não posso ficar divulgando. E numa dessas visitas, eu fui numa casa que eles estavam sem atabaqueiros. E aí falaram, ó, ela toca. E aí me colocaram na atabaque, né? Daí eu, beleza, né? Não tinha feito preceito, não tinha feito nada, né? Eu falei assim, meu Deus, minha Nossa Senhora, né? Eu só vim visitar a casa, tá bom. Aí, assim, eu me colocaram no atabaque, eu fui para o atabaque, né? Pedia licença e tal. Só que eles tinham convidado uns ogãs do candomblé mesmo, aqueles que pagam, sabe? Para eles irem tocar. Só que eles Sei. chegaram atrasados, né? Eram dois rapazes, eles chegaram atrasados. Nisso que eles chegaram atrasados, eu já estava lá tocando no atabaque e tal. Só que eles começaram a tentar fazer com que eu me perdesse propositalmente no toque. Eles estavam tocando estilo do candomblé, sabe? O rum, separado os toques, né? Então eu tive Uhum. que, na hora que eles começaram a tocar, eu lembro que eu fechei os olhos e acompanhei pelo som, porque se eu fosse pela mão eu ia errar, né? Daí eu fechei o olho e senti o toque e fui. Aí eu Uhum. fui indo, e daí eu tava tocando lá, a gira tava boa, né? Eu falei assim, nossa, que delícia que tá essa gira. E eu lá aproveitando a gira, bem sonsa, né? Filha de manjar, sem perceber nada. Aí eles começaram a tocar o Barravento, e o Barravento começou a comer solto lá na gira, e eles começaram a tocar tudo que é ponto, tudo misturado. Eu falei, gente, o que é isso, né? Como pode, né? Tocar tudo misturado? É baiano, estão cantando para marinheiro, para preto velho, e umas entidades assim, nada a ver. Eu, tá bom, tô seguindo. Eles pagaram os caras, né? Eu vou seguir os caras. Tava lá tocando, aí eles aceleraram, e eu fui na onda e continuei tocando e não errei, foi tudo tranquilo, né? E na assistência, tinha algumas pessoas que já tinham visitado a casa, que estavam comigo. Aí eles disseram, Pérola, você reparou que eles tentaram te sacanear? Aí eu falei, não. Falou assim, eles tentaram te sacanear, você nem deu conta que eles tentaram te sacanear, porque nas outras giras eles não fazem isso de ficar trocando ou de ficar acelerando e desacelerando e tal. Eles fizeram isso porque eles tinham feito isso com uma outra menina, por conta assim, de meio que a doutrina deles não aceita que a mulher esteja no coro, então eles acham uma falta de respeito, né? E aí eles tentaram fazer isso para ver que eu saísse do coro também ali na hora, meio que humilhada, né? Mas tipo, eu não percebi.
Então eu fui na onda, fui tocando, né, e tal, e aí acabou dessa maneira, né? As pessoas tentam te humilhar de certa maneira, e se você tá ali na boa vontade, na inocência, você acaba nem sendo atingido por aquilo, e aquilo pode estar do teu lado, colado com você, e conversando com você, compartilhando energia com você. Sim, Então, nunca perca a esperança em você mesmo, isso é muito importante. verdade. Ali era por você ser mulher, né? Pelo que eu entendi. Sim, exatamente. Por eu ser mulher e estar no atabaque, né? No candomblé não aceitam a mulher ali no coro. E aí eles Aham, tentaram, de alguma maneira, me expor ali, né? E não deu certo. entendi. Legal. Eu já passei por algumas situações assim, mas não em terreiro, né? Acho que eu sou capoeirista e aí a gente faz às vezes roda de samba, roda de. E aí numa roda de capoeira, um senhor que estava no berimbau, eu era a única mulher, né? Que estava ali na roda só tem um atabaque. E aí ele olhou para mim e falou assim: Ah, olhou para mim e falou: É você mesmo que vai levar o atabaque? Eu falei: Ué, se eu tô aqui, né? Sou eu. Ele falou: Ah, então tá bom, vamos ver se você é boa mesmo. E ele pegou a pessoa muito errada, que daí ele começou a tocar ali no berimbau um samba de roda. E aí, e na capoeira, era uma roda de capoeira, era pra ele tocar capoeira, pra gente jogar capoeira. E ele tirou uma de mim. Ah, é você mesmo? Então tá bom, vou tocar aqui um samba de roda. E ele se deu muito mal, né? Porque eu fui e eu toquei, e aí ele ficou todo sem jeito, enfim. Então, assim, às vezes a gente não percebe essas pequenas situações, assim. Pô, o cara me encarou Uhum. porque eu era uma mulher, se fosse um... E era, foi claro, ele falou depois, uma outra pessoa foi perguntar por que que ele tomou aquela atitude, e era porque era uma menina que tava no atabaque, e não tem nada a ver, na capoeira não tem isso, né? Independente de doutrina ou não, na capoeira mulher toca tabaco onde ela quiser. E foi muito por uma questão de que eu era menina, né? E às vezes a gente não percebe que a gente está passando por determinadas situações e sem querer a gente dá uma lição, né? Que foi o que aconteceu ali e que com você também, né? Você nem percebeu e continuou levando, né? Que é o que importa. E eu depois ainda tive que fazer um trabalhozinho assim com o ego, porque eu digo assim, o ego ele é bom até certo ponto. Aí depois quando me falaram lá, né, falaram assim, nossa, eu comecei a falar assim, a tabaqueira, né, gente? A tabaqueira. Aí É, depois eu falei para não, calma aí, baixa a bola, Pérola, baixa a bola, que você só fez o que era para fazer mesmo. Você tocou e tocou. sim, Nossa, foi muito engraçado. Acabou sendo muito engraçado. Eu dei muita risada depois disso por conta dessa situação. As pessoas não imaginam o quanto elas estão sendo ridículas às vezes, é. né? Com o que elas estão fazendo. Ah, eu também morro de rir de algumas coisas assim. Ô, Pérola, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a sua maior motivação para criar o canal? Ah, e a princípio foi. Ó, eu vou contar um fato isoladinho que aconteceu no terreiro, né? O terreiro se mudou para longe pra caramba, o terreiro que eu era. Aí eles foram muito longe e não tinha condições. Tinha gira todos os dias lá, né? Cada dia era uma coisa diferente. Ah, trabalho com as almas. E depois, no outro dia, era trabalho com os caboclos. No outro dia, trabalho. Sempre tinha, sabe? Alguma coisa, né? E era muito longe, eu não tinha condições nem financeiras, nem psicológicas para estar virando a cidade com duas crianças no colo, né, gente? Atravessando e tudo. E eu tinha muitas cantigas que eu tinha composto lá nessa casa. E uma delas era a cantiga do Exu Farrapo, que a minha irmã Sami ela tinha feito a letra e eu tinha colocado a melodia. E aí, quando eu saí da casa, me afastei, eu me encontrei com os irmãos da corrente e aí eles cantaram. Sabe aquele probleminha de não deixar os outros errarem? Já era antigo, né? Eu não deixava ninguém errar e tal, então aí eles cantaram o ponto e tava tudo errado o ponto. Falei assim, gente, tá totalmente errado o ponto. Só que eles não tinham onde encontrar o ponto para saber como que estava certo. E aí eles ficaram cantando por muito tempo aquela cantiga errada. Daí eu falei assim, quer saber? Eu quero gravar esse ponto para que eles saibam. E aí eu vou gravar. Tanto que assim, o primeiro ponto que eu gravei foi de Zé. Porque o seu Zé Pilintra, eu pedi a orientação dele, falei assim, sobre isso, né, do canal e tal. Expliquei para ele o que que era, falei que era na caixinha preta e tal, que outras pessoas assistem e por aí vai. E aí ele falou assim: Pérola, faça o primeiro de mim que todo mundo me ama. Seu Zé, eu até vim com a camiseta em homenagem, né? Seu Zé. Aí eu fiz o primeiro dele,
Se não me engano, o segundo ponto era um ponto de beijo que eu já tinha gravado, que eu tinha achado, então eu liberei. E o terceiro foi o do farrapo, que era o ponto que eu queria eternizar. Aí eu falei, eu quero eternizar esse ponto para que agora eles saibam e não ter mais isso de não ter onde encontrar. E aí eu comecei a ver nessa forma uma forma de eternizar as cantigas que eram compostas por mim e por amigos próximos. Tanto que no começo, quando começaram a pedir, canta do Sandro Luiz, eu falava assim, não, gente, o Sandro Luiz já cantou dele, e ele cantou bem, eu quero cantar música que não tenha. Aí o povo começou a Entendi. falar, não, pera, a gente quer ouvir na tua voz, pera, a gente quer ouvir na tua voz. Aí eu, depois de muita insistência, aí comecei a gravar os pontos que não era de composição, porque as pessoas queriam ouvir eu interpretando. Aí eu comecei a cantar tudo, né? Falei assim, tudo, cantei música da Mocidade Espírita, só faltou gospel só. Mas de resto foi tudo. Entendi. Porque a gente vai cantando. E Pérola, você imaginava o alcance que você teria? De maneira nenhuma, eu achava que eu não ia chegar nem nas 1.000 pessoas. Demorou, acho que foi 1 ano para chegar em 800 inscritos. Aí quando Sim. chegou em 800 inscritos, eu falei, vixe Maria, tem coisa pra caramba, mas eu achei que ia acabar por aí, né? Não pensei que ia ser muito mais coisa. Não tinha, sabe, aquela coisa que eu vejo outras pessoas falando, ai, porque eu vou ser famosa, eu vou ficar famosa e tal. Eu nunca fiz o canal pensando em ser famosa. E aí depois, quando chegou nos 10 mil, aí eu comecei a ver que o negócio tava ficando sério, né? Aí daí foi crescendo, crescendo, aí eu comecei, eu sempre fui uma pessoa muito regrada, então se eu determino, eu falo assim, se eu vou fazer isso, eu vou fazer, exceto agora, né? No tempo atual eu não tô mais regrada, creio que eu aprendi um pouco com a vida depois de um tempo. Mas tudo bem. Então eu era assim determinada. Então se eu vou fazer, eu vou fazer. E quanto tempo que isso me pede? Isso me pede uma constância de criar alguma coisa uma vez por semana, então uma vez por semana eu tava lá. Não importa que o mundo tivesse acabado, eu tava lá. E aí eu segui essa constância e o segredo do YouTube é isso, é constância. É você nunca parar, nunca interromper e sempre continuar, porque daí a plataforma confia no seu trabalho e a plataforma não, né? E a plataforma por si só já te recomenda para outras pessoas, que ela sente firmeza de que sempre vai ter um conteúdo ali para quem tiver gostado do seu trabalho. Entendi. Ah, é muito legal, né? Eu, como eu falei, acompanho desde os dos 400 e foi praticamente no mesmo ano que eu, né? Porque eu lembro que quando você Uhum. fez 800 foi quando a gente fez a primeira gravação e eu lembro que o Menina Doia não tinha 100 inscritos. E eu lembro de você Ai, falando, meu. não, Camila, vai chegar no 100, que não sei o que, tá, tá, tá. E hoje, né, depois de, sei lá, eu sou ruim de conta, mas acho que são 3 anos, né? 4 anos já, 4 anos. 4 anos, tá vendo? Tem aí um aumento muito grande, né, na vida. E como que você lida com isso, Pérola? Tipo, Eu 130 enlouqueci. pessoas te seguindo no YouTube. Eu enlouqueci literalmente, porque assim, é muita mensagem, é muitas pessoas. Eu já chego para as pessoas pedindo desculpa antes de conhecer elas, falo assim, ó, desculpa, porque provavelmente ela já falou comigo, eu não lembro, sabe? Alguma coisa assim, né? Alguma coisa eu já fiz. Então já vou me desculpando logo. E aí, assim, é surreal, é surreal. Eu não consigo nem analisar isso direito. Eu vejo o quanto que a plataforma ela pede que a gente se modifique e se transforme. Se você ficar batendo na mesma tecla, você morre. Você precisa ser camaleão, você precisa inventar, inovar e criar coisas novas, senão você morre literalmente. Então, assim, é bem complicado. E eu me sinto muito, eu aprendi isso com o YouTube, a ser a camaleoa, de estar mudando o tempo inteiro. Acabei de começar um projeto novo e já estou disposta a mudar ele para continuar respondendo ao que a plataforma espera da gente como criador de conteúdo. Então, é Sim. bem pesado. E uma coisa que eu digo, né? As pessoas pensam, você vai criar, você vai ficar rico. Você não fica rico, você trabalha muito mais do que você trabalhava quando você trabalhava fora, e você tem muito mais responsabilidade, porque você influencia as pessoas a pensarem de uma forma boa, de uma forma ruim, ou pensarem bem ou mal de alguém. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se policiando a forma como a gente se expressa, a forma como a gente fala, né? Tem tantos termos que são racistas e a gente nem se dá conta, porque isso já está muito instalado no nosso vocabulário. É muita coisa assim que você tem que se atentar, é bem pesado, por isso que eu falo, eu já brinco e jogo logo, falo assim, já enlouqueci, não me leve a sério. Eu imagino que vem muito também esse pensamento de
de responsabilidade, né? Porque eu com 5.000, eu penso e repenso 73 vezes o que eu vou falar. Eu imagino você que tem um alcance bem maior, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado com as palavras. E hoje, em particular, o que me preocupa muito é o que inventam a respeito, sabe? Eu vejo muito Uhum. essas fake news e tem como ser boladas fake news de WhatsApp, tem como ser bolada fake news de direct, de tudo que é plataforma. E eu fico muito pensando nessas pessoas que infelizmente aparecem, né? São pessoas que aparecem, que tentam prejudicar, que tentam atrasar e tudo mais. E a gente não se surpreende mais com a capacidade do ser humano, né? Então, eu espero tudo. Eu espero tudo. Eu falo assim, deixa vir que na hora que vier a gente vê o que faz, sabe? Porque infelizmente a gente vê, se depara, eu pelo menos me deparei muito com essa questão de que é assustador o que a nossa sociedade tem de pessoas. Por exemplo, esse caso recente da menina de 10 anos que estava gestante, né? É uns baques que a gente começa a não pensar, a pensar, meu Deus do céu, eu estou falhando Um Deus porque, só. né? Eu estou falhando. Então, Sim. assim, a gente pensa, a sociedade é capaz de tudo. Então, eu já meio que espero. Eu falo assim, não, eu espero por tudo, qualquer coisa. É, eu acho que pensando dessa forma a gente se blinda um pouco, né? Uhum. Temos que mandar os pontos do Paiogã para você, Pérola. Com certeza, mãe. Pérola, o Paiogã, ele é o Paiogã lá do Seu Termo e Terra também. E ele faz uns pontos, assim, pontos raiz, sabe? Pontos, assim, daqueles que tem, tipo, 7 linhas e que fala tudo que você precisa ouvir, sabe? Uhum. Vou mandar um. Ele Uhum. vai morrer do coração se você cantar um ponto dele. Vou mandar para você. Manda, Boa manda para noite. mim, manda cantado que eu aprendo. Sim, sim. Boa noite, Larissa. Tô falando que ama a voz da Pérola. Eu também amo. Boa noite, Zé Prego, lá do que querer. Boa noite, gente. Pérola, tem mais uma pergunta aqui, mas eu queria te pedir uma coisa, sabe? Um pedido. Hum. Você cantaria aquele ponto que é um ponto de Iemanjá, mas na verdade é uma música de capoeira, que toda vez eu sempre falo dele. Você sabe qual que eu tô falando? Sei, sim. É um ponto de capoeira que foi adaptado para o terreiro, mas que é lindo demais, é lindo demais. Sim, sim. E o povo gostava tanto desse ponto que até na gira de Exu mandavam eu cantar esse ponto, você acredita? Sim, na verdade, essa música, ela é um ponto que a gente levou para capoeira. Quando eu comecei na capoeira, era uma música que motivava bastante, assim, meu professor, ele cantava muito. E aí, depois de um tempo, depois que eu entrei pra religião, eu não consigo mais cantar essa música na roda, obviamente, porque eu começo a chorar e aí fico toda emocionada. É uma música que eu não toco mais no berimbau, assim. Então aí eu sempre peço para as pessoas cantarem ela para mim. Ai, é bom. Isso quer dizer que você realmente atingiu a essência que aquela cantiga quer trazer. Dizem que quando você chora é o axé transbordando, né? É tão Deve difícil. estar tudo transbordando. Com certeza. Eu só não sei se eu ainda sei tocar com ele junto, então eu vou dar uma segurada no comecinho. Tá, tudo bem. Saravá Iemanjá, a Ciaba, minha mãe. Vou falar da força divina que envolve o meu coração. Agradeço a São Jorge Guerreiro, Santo Padroeiro, me dá proteção. E o atabaque faz meu corpo arrepiar. Sou valente, sou guerreira, eu sou filha de Iemanjá. Eu vou, hoje eu vou pra lá. Vou, eu vou, hoje eu vou pra lá. Na beira do mar, sal da minha sereia. Na beira do mar, em noite de lua cheia. Na beira do mar, sal da minha sereia. Na beira do mar, em noite de lua cheia. No mar onde mora a sereia, com a mão na areia, Iemanjá eu vim lhe escutar. Eu vou
seja norte, na Umbanda eu vim trabalhar. Pois sei que na minha vida, sem a Umbanda, eu não posso ficar, não vai dar. Pois o dia tá nascendo e assim vou vivendo. Na Umbanda eu vim trabalhar. Onde mora a sereia, com a mão na areia, ele só eu vim lhe escutar. Eu vou mostrar que sou forte, seja sul, seja norte. Na Umbanda eu vim trabalhar. Sei que na minha vida, sem a Umbanda, eu não posso ficar, não vai dar. Pois o dia tá nascendo e assim vou vivendo. Na Umbanda eu vim trabalhar. Ô, Tonha, pelo amor de Deus, que eu tô toda arrepiada do pé à Mulher, me cabeça. arrepiei eu também. Gente, eu amo esse ponto. Ele é tipo, nossa, Eu sou inacreditável. muito suspeita, não posso falar nada. De verdade, assim. Nossa. Isso, e ele faz muito sucesso na capoeira. A gente faz. Eu que transbordo a axé quando eu canto ele, mas é demais. Esse ponto, ele é muito incrível. Ele diz tudo aquilo que eu sinto, né, a respeito da, Eu né? também. Nossa, é Sim, muito bom, muito bom. muito Eu bom. queria saber muito quem que compôs também essa cantiga. Eu acho que tinham me dito alguém, mas eu não lembro se foi dele. Acho que não foi desse ponto. Foi um outro. Eu queria muito saber. Na verdade, eu não sei, porque eu conheci ele na capoeira. Então, por exemplo, tudo que você fala Umbanda, eu falava capoeira, né? Assim, Sim. sei que na minha vida, sem a capoeira, eu não posso ficar, não vai dar, pois o dia está nascendo e assim vou vivendo. Capoeira eu vim, vou jogar. E aí depois eu fui descobrir que ele era um ponto de Iemanjá, na verdade. Muito legal. Nossa, muito lindo. E aí Isso que é mais o rico da cultura, você vê como que acontece? Tá tudo interligado. E sim, aí, e é gente, muito. Pode falar. e aí a gente tá aqui interligada, você vê, mesmo que a gente não fosse da mesma religião, sei lá, se você não Exatamente. fosse, você já estaria na capoeira e também teria uma ligação. É muito legal, é muito legal. A gente foi jurada, né, no negócio de capoeira e eu fiquei emocionada lá, parecia uma gira É, para mim. é verdade. Eu acho que cantaram essa música lá. Sim, eu acho que foi, eu cantei essa música, não lembro se fui eu que cantei ou se alguém cantou, mas acho que eu Não, cantei. teve uma criança que cantou essa música. Uma É, e teve, pequenininha. lembra outra que cantou o Marinheiro só? Meu Deus do céu, eu falo assim, gente, eu tô dando nota pela fofura, ela é fofo, vai ganhar 10. É É 10. verdade, é verdade, é verdade. É muito engraçado como existe uma conexão, né? Porque, por exemplo, no ponto a gente fala Iemanjá, né? E na capoeira a gente fala Idalina, quando Hum. fala no mar onde mora a sereia. Idalina eu vim, vou louvar. E a Idalina na capoeira não é, ela é o nome de um toque de bimbal. Então assim, a gente sem perceber, a gente se conecta com o ponto falando da Iemanjá, mas na verdade por cima a gente está falando de um toque que também é da capoeira. É muito engraçado isso, né? Nossa, e o que é mais legal é se a gente for atrás, a gente vai ver que tem tudo uma história e um significado além do que o que a gente está sentindo na cantiga. Exatamente. Né? Exatamente. Uhum. Muito legal. Essa é a beleza. Pérola, tem mais uma pergunta, tá? A gente Tá bom. já deu uma hora, mas. Ó. A Karine perguntou também. Pérola, algo que mais marcou para você dentro do terreiro? Você tem, tipo, algum momento que você fala, não, esse aqui, putz, é esse. Ou tem Nossa, eu tenho vários? tantos momentos favoritos. Eu não sei nem se eu consigo escolher. Olha, que nem assim, um momento muito especial para mim foi, não era dentro do meu terreiro e talvez dentro do terreiro de ninguém também, mas era de Umbanda. Foi numa cerimônia de casamento,
onde eu fui lá para Juiz de Fora cantar no casamento do pai Ivan e da Renata. Foi muito emocionante para mim. Tanto que eu falo assim, eu nem olhei para a noiva, porque se eu olhasse para a noiva, ia ser entendeu? Ia estragar tudo. Então eu falava assim, eu fiquei assim, olhando para cima. Mas um dos meus momentos mais preferidos agora, da atualidade do momento, eu posso dizer assim, é a primeira incorporação de uma médium da casa, que assim, ela incorporou o caboclo quando eu tava tocando ponto ali no atabaque, mas ela incorporou que o caboclo agachou e fez... Ah, menina, eu me arrepiei naquela hora, mas eu me arrepiei tanto, que aí na hora eu fechei o olho e olhei pra cima, parecia que era uma noiva também, pra eu não chorar, porque senão eu ia embargar ali e ia estragar tudo, né? Aí eu olhei pra cima, mas é tantos momentos favoritos, teve um outro momento onde eu tava cantando um ponto pra Ogum, que era aquela cantiga do Zeca Pagodinho, foi até num bandomblé, daí tinha o dirigente lá do candomblé, o pai de santo do candomblé, e ele estava na minha frente, e aí ele até sentou para ficar chorando, mulher. E ele sentou para ficar chorando e eu fiquei emocionada também com isso, então esse é outro momento favorito. São tantos momentos Tem vários, marcantes. né? Não dá para falar um só. São todos são favoritos para mim. Quando tá dentro do terreiro, tá ótimo. Sim, sim. Esse casamento que você falou foi um que você cantou aquela música da Ivete Sim, com foi a esse Maria mesmo. Bethânia? Sei, eu Foi. assisti o vídeo. Foi Nossa, realmente emocionante. e olha que esse vídeo, o que acontece? Olha a proeza que eu fiz. Eu posicionei o tripé, posicionei a câmera e estava com a tela do meu celular queimou no meio da viagem. Então eu não conseguia enxergar com a claridade o que estava ali na tela. Eu gravei o muro lindamente. O Não, muro mas ficou perfeito, numa nitidez que ninguém imagina. Agora a cerimônia não. Por isso que a gravação ficou toda tremida. Eu peguei as imagens dos noivos, dos convidados, e eu só usei o áudio da minha gravação, porque ela ficou mais constante por estar do ladinho paradinha. Mas as imagens eu perdi tudo, porque eu gravei o muro, gente. Eu fiquei tão triste. Que eu não... Mas tudo bem, a gente supera. Imagina, Camila, a frustração. eu imagino. Não, eu falo porque eu ouvi você cantando a música da Ivete, que é uma música que a gente faz no Que Querer também. Muito Ah, legal. que legal. Ah, muito bom, muito bom. Pérola, pelo amor de Oxalá, canta Filho de Embaré. Sim, Aí senhor eu Luiz ia. Guilherme R. Felipe Guimarães. Luiz, aqui é. Oi? Não, falei que o pedido do Luiz aqui é sempre bastante especial. Esse ponto é um ponto que o Diego Rezende, um seguidor do canal, ele me mandou a letra, aí eu dei umas modificadinhas, coloquei um ritmo e falei, taca-lhe pau, taca-lhe tabaco, na verdade, né? Porque a tabaco vão tocar. E olha, ficou um ponto assim que ficou muito bom, mas eu não posso falar, né? Porque, gente, eu ajudei a fazer, quem que vai confiar na minha palavra, né? Não, Então, olha aqui, não ó. adianta nada. Mas ele não foi o primeiro. Outras pessoas já pediram pra você cantar esse ponto. Ó, Eu viu, posso fazer. gente? Eu fico Sim. chocada que as pessoas conhecem meus pontos, gente. Minha Nossa Senhora. E beijo, Diego. Não sei se você está assistindo hoje, mas se um dia você assistir, lembrei de você, viu? Muito obrigada, Diego. Beijo pro Então Diego. posso cantar então? Pode? Tá bom, então vamos lá. Laro Exu, Exu é Mojubá. Na encruzilhada ouvi uma gargalhada. Me aproximei e perguntei quem é. Com voz brava e macabra, ouvi ao longe sou tranca rua de Maré. Na encruzilhada ouvi uma gargalhada. Me aproximei e perguntei quem é. Com voz brava e macabra, ouvi ao longe sou tranca rua de Maré. Você nunca anda sozinho, me cubro com minha capa porque sempre estou contigo. Quem ousa lhe cobrar, mostra que tem fé, diga quem lhe protege, é tranca rua de Maré. Fé, pede com fé, toma cuidado moço, sou filho de Embaré. Fé, pede com fé, toma cuidado moço, sou filho de Embaré. Para o Exu!
Eu tô segurando o toque aqui, tá? Porque os vizinhos reclamam e tal. Então eu tô dando uma seguradinha, eu não tô batendo de verdade, você viu que eu tô abafando, né? Tudo Aí, bem. gente, esse toque é muito forte, gente. Tinha que ser, sabe? Né? Mas, infelizmente, eu não posso por conta do horário. Você cantou esse ponto no Cas, né? Cantei lá. Inclusive, menina, quando entrou aquele homem vestido de Exu, minha Nossa Senhora, imagina o susto que eu não levei. Porque daí eu tava lá no palco, lá toda empolgada, tal. De repente eu olho pro lado, aquele homem, aquele ser Deus, aquele Deus do meu lado, e eu falando assim, minha Nossa Senhora. E as fotos, mulher, as fotos, só dava o Exu, porque olha, todo mundo só fala daquele homem do meu lado, ninguém percebe que eu tava lá, gente. Foi muito maravilhoso, eu fiquei chocada com aquela coreografia e foi surpresa para mim, né? Porque a Alessandra e e a Andrea, né? Elas não me falaram exatamente. Andressa, não me falaram exatamente em qual que ia entrar a coreografia. E aí eu tava meio que assim sem saber. Aí quando eu fui para trás no palco, ele tinha entrado e eu quase que esbarro nele. Eu só senti o vulto passando. Eu já pensei, meu Deus, que mediunidade é essa? Né? Foi muito legal, gente. Foi muito legal. Eu, assim, também foi uma das experiências que vai ficar marcada na minha vida. Mas é muito incrível. Tudo isso que aconteceu na minha vida, eu só tenho a agradecer. E eu acho que são muitas bênçãos e a gente, sabe, só tem que agradecer mesmo, porque eu nem esperava isso na minha vida, gente. Sim. O Cass foi a primeira vez que você cantou no teatro, Pérola? Desculpa que agora ficou meio robótico, eu não entendi. Ali no Cass foi a primeira vez que você cantou no teatro? No teatro, acho que sim. Acho que sim. Sim, teatro sim. Se eu não me engano, é. A minha memória não tá naquelas coisas, eu tô sabendo direito. Mas sim, Que aquela legal. cantiga eu tenho certeza que foi. Mas acho que foi sim, a primeira vez no teatro. Porque eu até impactei com o retorno, né? Falei assim, gente, que retorno é esse? Porque eu nem tive que fazer força, né? Então eu cantei, foi onde eu cantei mais confortável de tudo, né? Você deve ter percebido também, né? Quando você cantou lá. A gente se esgoela na tabaque, né, Cá? Sim. Te perde a noção, né? Então, a gente perde a noção que a gente está gritando e lá não precisava gritar, e quando você não grita, você chega mais em um potencial mais forte da voz. Não, foi bem bonito, foi lindo. Eu lembro muito bem porque eu assisti de pertinho ali de baixo. Você cantou meu ponto, não cantou? De seu Zé. Cantei! Queria muito cantar. Cantou. Cantei o ponto do seu Zé lá também. Foi bem legal. Nossa, eu fico muito feliz que as pessoas estão conhecendo a cantiga, gente. É surreal para mim. É surreal. Quando eu falo para a pessoa, e sabe aquele ponto lá? Canta aquele ponto, o do Sofrer por Amor. Eu falo assim, não, amor, eu já cantei, já, é meu. A pessoa, é seu? Você que compôs? Eu falei assim, sim, fui eu que fiz. Nossa, esse ponto toca muito no terreiro. Eu falei assim, obrigado. Aí eu falo, mas é meu ponto. Aí eu fico chocadérrima, chocada quando eu vejo que as pessoas estão cantando no terreiro as minhas cantigas. Sim. Teve um outro terreiro que eu já frequentei. Esse ponto do seu Zé, ele era cantado no terreiro. Oh, A gente é da Pérola, esse ponto. Esse ponto eu conheço aqui vocês. Dá licença. nossa, eu fico emocionada, até bato aqui nos fios tudo, gente. É muito, Sim. é uma coisa assim que não tem preço, sabe? Mastercard não compra, Não. porque não compra. Então, assim, não tem preço mesmo. A gente tem que dar valor a essas coisas, por mais pequenas que elas pareçam, elas são muito grandiosas. Sim. Pérola, a gente tá. Acho que já tá aqui faz mais de 1h10, tá? Não quero estender muito mais do que isso. E tem uma mensagem que eu tô meio cega. Só acho que merecemos um ponto de Oiá. Afinal de contas, a menina do Oiá, né, Camila? Então, gente, eu comecei a live cantando pra. Você não tava aí, né, Mara? Vocês vão Eu pedir também muito. acho, Mara. Eu canto, vou cantar um ponto. Não, Pérola canta um ponto pra gente pedir, Ansan. Tá bom, tá bom. Você cantou já um que eu gosto muito, mas eu vou cantar um que eu também gosto, é um dos meus segundos pontos preferidos. Ele é o meu Tá. ponto preferido, que são vários pontos que são meus primeiros pontos preferidos, entendeu? Então, assim, ele tá junto nos preferidos. Eu entendo esse sentimento de ter vários primeiros pontos preferidos, entendeu?
Aham. É, são todos, né? Sim. Ai, e eu amo demais Yansan. Então, Saravá Yansan, epa, rebeloia. Tanto mistério guardado no coração dessa moça. É possessiva, é ciumenta, se quer uma coisa, ela briga demais. Nem a força do vento é forte e temporal. O seu corpo moreno, um jeito sensual. Ela é guerreira e seu canto é força contra o mal. Filha de Oiá, força do vento, bate o tambor pra viver a alegria, nunca sofrimento. Filha de Oiá, força do vento, bate o tambor pra viver a alegria, nunca sofrimento. É moça caprichosa, é filha de Oiá, de vermelho de rosa, é filha de Oiá. É vibrante, é parceira, é filha de Oiá. Quando a força lhe chega, recarre Oiá. Filha de Oiá, força do vento, bate o tambor pra viver a alegria, nunca sofrimento. Filha de Oiá, força do vento, bate o tambor pra viver a alegria, nunca sofrimento. É moça caprichosa, é filha de Oiá, de vermelho de rosa, é filha de Oiá. É vibrante, é parceira, é filha de Oiá. Quando a força lhe chega, epa, Oiá. Saravaiançã, epa, eba, Epa, Oiá. isso, que ponto é lindo demais também. Eu amo demais, gente. Ele fala vocês, né? Também. Ele fala de vocês. Sim, esse ponto ele é o primeiro das 14 listas de primeiros pontos preferidos que eu tenho de Iemanjá. Esse também é de Iemanjá não, de Ansan é um dos primeiros pontos que eu tenho também preferidos. Ai, gente, eu preciso renovar os pontos, eu confesso tal, mas esse nunca vai sair, eu acho que das minhas prioridades. Não tem, não tem como, né? É. Ô, Pérola, eu sempre peço, tá, para as pessoas, antes da gente terminar, para elas deixarem um recado, tá? Uma mensagem para as pessoas que, no seu caso, vou fazer diferente, tá? Eu sempre falo para as pessoas darem um recado para os Ogãs. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os Ogãs que estão começando, a tabaqueiros, mas um pouco além disso, para as pessoas que estão começando na religião, tá? As pessoas que estão ali naquele momento de conhecer terreiros, que estão conhecendo a Umbanda agora. Então, você pode deixar uma mensagem para essas pessoas? Sim, sim. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente aprender a ter muita paciência, porque o processo evolutivo ele demanda de muito tempo. Por isso que não adianta você tentar conseguir conquistar um conhecimento antes do momento certo. Você não vai saber o que fazer com isso. Então, nesse momento, isso não vai ser útil para você ter mais paciência, ter mais calma, aproveitar esse momento, não só esse momento de início na religião, de início de aprendizado, mas também esse momento da pandemia, onde a gente está, infelizmente, tendo que ficar longe dos trabalhos, longe das pessoas que a gente ama, para que você consiga aprender a se conhecer, a se entender mais. É um momento de resguardo que igual a gente faz quando a gente faz o preceito ou no candomblé quando eles vão fazer a feitura. Então isso é um momento valioso que você tem para você conseguir se conhecer mais e se conectar mais com Deus que está dentro de você. O que eu digo muito para as pessoas é que elas buscam muito a solução para os seus problemas e elas sempre olham para fora, sempre olham em volta e nunca conseguem encontrar a solução dos seus problemas, porque a solução está para dentro. Você tem que olhar para dentro. Você está olhando no lugar errado. A resposta você não vai encontrar de forma externa, você vai encontrar dentro de você. Aproveita esse momento, olha o potencial desse momento que você está vivendo, que pode te ajudar a, sim, desestruturar uma barreira que pode estar te impedindo de conquistar qualquer coisa que você queira na sua vida. Então, é uma oportunidade única que eu não tive, que a Camila, né, eu não sei há quanto tempo você está na Umbanda, Camila, mas creio que talvez algum tempo, né? Então, a Camila também não teve no momento quando ela estava iniciando na religião.
agora outras pessoas têm a oportunidade e imagina o potencial que elas podem alcançar tendo essa oportunidade daqui a poucos anos. Então, tenta se aproveitar de tudo isso, usa com sabedoria e tenha muita paciência. É isso que Deus pede para a gente também nesse momento, a gente ter paciência, saber o momento certo de agir, o momento certo de parar, respirar, pegar fôlego, para depois a gente poder impulsionar e continuar para frente. Então, eu acho que isso é a maior mensagem que eu podia deixar aqui para vocês. Linda demais. Tá me fazendo fazer várias reflexões aqui na minha cabecinha. E A tenho gente certeza precisa. que isso chega nas pessoas também e que elas vão ouvir e vão atuar com isso, né? Porque realmente acho que se a gente não tiver paciência, não só por conta do momento que a gente está vivendo e nem só nessa situação de estar iniciando na religião, mas é o que a gente falou lá no começo, né? Paciência da situação em que a gente vive, no mundo que a gente vive, a gente vai enlouquecer, talvez piremos, se não formos pessoas Uhum. pacientes e talvez tolerantes com algumas situações, né? Sim, com Muito certeza. obrigada, Pérola. Fiquei muito feliz, como eu falei lá no começo, ter você aqui é realmente bastante especial. Foi muito especial a live. Gostaria que você tivesse aqui e deu muito certo. Fiquei muito feliz. Obrigada a todos que assistiram a live. Pérola é uma pessoa, como eu falei, que eu não admiro só o trabalho, né? Que é um trabalho que cresce, que cada vez que a gente vai olhar o que a Pérola está fazendo, a Pérola está inventando, e a Pérola está renovando, e a Pérola só vai, mas eu admiro muito a Pérola também como pessoa, né? A pessoa ali que a gente sempre teve um contato. Então, agradeço muito, tá? Você estar aqui, agradeço você ter aparecido também na minha vida. E agradeço pela live e a todas as pessoas que assistiram, a Mara, tirei as fotinhos, o Kes, minha mãe, Andressa também, pessoal que tá Camila, aí, eu que agradeço Luiz, demais, demais por você também ser uma Tabata. pessoa magnífica, incrível, que está aí representando também de uma forma perfeita a nossa religião, mostrando o que é o nosso sagrado, ajudando a gente a combater a intolerância religiosa, mostrando que a Umbanda é uma religião de amor. Não caia, Camila, calma, eu sei que é muito emocionante isso que eu estou dizendo, mas então, mostrando assim verdadeiramente o que é a Umbanda, sabe? Então eu agradeço demais por esse trabalho que você está fazendo. Você vai alcançar ainda muitos patamares, muitas coisas que eu acho que você nem imagina, talvez, nessa vida. E eu desejo demais que todos os seus sonhos, todas as suas metas, tudo se concretize da forma como for preciso para você na sua vida. E agradeço demais por tudo isso que você faz, não só, né, dentro do seu terreiro, na sua vida, mas que faz por todas essas pessoas que te acompanham e que te utilizam de exemplo a conduta que você transparece para a gente nas redes sociais. Por isso que eu falo Ah, assim, eu sempre abro as portas para as pessoas que eu vejo que são verdadeiras e que estão realmente querendo, de alguma forma, passar uma mensagem boa adiante. Então, não acho que assim que você foi por acaso que apareceu, que a gente se conheceu e que a gente fez uns projetos juntas. Né? Isso tudo é realmente as possibilidades que a espiritualidade entende, os nossos objetivos e as nossas metas. Então, eu com confio demais no certeza. seu trabalho e eu oro demais para que a espiritualidade te capacite da forma mais branda possível, porque o capacitar é complicado, mas te Sim, capacite da forma mais branda possível para que você consiga conquistar tudo aquilo que tiver na sua missão. assim seja. Obrigada, Pérola, obrigada de coração. Agradeço muito e muito feliz de ter você aqui. Boa noite para as pessoas. O Kes está falando aqui que o Kes não esquece de você. Obrigada. Boa noite, Pérola. Então, boa noite a todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada e que os nossos destinos, que eles se encontrem logo, né? Rápido, que a gente consiga se ver e dar um abraço e conversar também, colocar aí os papos em dia, Que assim seja. tá bom? Um beijo então, gente. Tchau. Tchau, Pérola. Tchau, Cá. Até mais.